Boa noite, gente bonita. Tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto. Espero que todos tenham tido um bom dia e um dia proveitoso, dia com Jesus. Desculpa, gente, tô morrendo de sono já. É que eu tô bastante cansada hoje. O dia foi bem cansativo. Tanto para mim quanto para meus filhos de caninos, que eu tive que levei eles para tomar vacina. Aí eu vou com um de cada vez, tô morta de cansada. Então hoje, espero que vocês tenham gostado da meditação de ontem, que ela tenha sido, que ela seja sempre muito bem-vinda, né? Nos lares de vocês, nos corações de vocês. É sempre muito gostoso encontrar com Jesus, né? E hoje nós vamos para o capítulo 11 do Boa Nova, chama Sermão do Monte. Então, no capítulo anterior, que era perdão, né? Foi um capítulo bem interessante sobre o perdão e chegando nas explicações de Jesus, né, para os apóstolos, tanto quanto o desfecho, a parte final do livro que fala de como Jesus era tão elevado, né? Tão adiantado que na hora da, das suas últimas palavras foram para perdoar, né? A gente que estava lá atacando pedra nele, né? E, e é isso. Então vamos ler e, e aí depois a gente bate papo, sempre lembrando que quem quiser pode comentar. Se achar que eu falei alguma besteira, pode me corrigir, porque eu ainda estou engatinhando, né? Então, fiquem à vontade e vamos só começando agradecendo a oportunidade que temos de estar mais uma vez aqui juntos para ler esse livro que é tão completo, tão amoroso, cheio de ensinamentos e que possamos levar conosco todos esses ensinamentos e que todos que estiverem presentes conosco, escutando isso, sintam seus corações também no alívio em seus corações com as palavras tão belas e tão singelas de Humberto de Campos. Com a graça de Deus, com os pés de Jesus e a morte de Maria Santíssima. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Sermão do Monte. Sermão do Monte é muito importante, né? Era Gandhi que falava, né? Mesmo que não sobrasse nenhuma das escrituras, que sobrasse só o Sermão do Monte já seria o suficiente, né? Gandhi, ele era hindu. Embora difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaia, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os companheiros do mestre eram os mais visados pela multidão, por motivo de permanente contato em que viviam com seu amor. De vez em quando, Felipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato da sua poderosa virtude. Os primeiros dias do apostolato, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejava explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará
todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejam irmanar-se como filhos de Deus, mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Mas o que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou, convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não fosse abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso identificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Quando o Mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera um novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde, e quem sabe ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os 3 em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com essas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados. Sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revela um sublime reflexo da presença do nosso Pai e seus Espíritos. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação de que a de defender o fruto da sua vitória material? Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou, algo despontado: Senhor, minhas observações partiram
tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Santa ignorância. Quem governará o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente, e o amor não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desativadas da natureza. Por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos, recordando a ação das espadas mortíferas. Talvez pretendessem disputar o ferro e fogo, o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo como maior soma de direitos de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? O apóstolo ouvia assombrado, em face de profundeza de argumentação. O mestre continuou. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, se atendemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carecia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam as ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amarmos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho debrocharão para a luz da vida. Eles seriam das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre, e bendizem do nosso Pai como sentenciados que experimentassem o primeiro dia de liberdade. O clarão reconfortante do sol, amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos e com os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse interim, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. Gente, só uma licença, eu vou ligar o ar que eu tô com calor. Pronto.
O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, cotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvir a palavra do Senhor. Dentro da paisagem que se aurelava dos brilhos singulares de todo o horizonte, pincelado de luz. Eram velhinhos, trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador de tributos populares. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações deste idoso. Bem-aventurados os pobres e aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galiléia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosa bênção divina. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciões de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: Bendita seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeitos e enviando a todos o sorriso da sua afeição. Levi sentiu que naquele crepúsculo inovitável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte abraçados, com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz que lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convívios daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo,
porque são também bem-aventurados todos que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Gente, que lindo esse capítulo. Muito bonito. Muito bonito. Meu Deus do céu, coisa linda. Lendo o início do capítulo, na hora que Jesus está esclarecendo para Levi, né? Falando dos templos de pedras, né? Das riquezas, das guerras, né? Que poderiam fazer, né? Para caso sejam pessoas poderosas, né? A difundir o evangelho. Eu pensei em diversas situações. A primeira foi nas cruzadas, né? Que em nome de Deus mataram-se muitas pessoas, né? Hoje ainda se matam muitas pessoas, mas são outras religiões que fazem isso, né? É outra religião que faz isso. Não são cristãos. Então essas cruzadas foram assim, é uma mancha, né? No cristianismo até hoje, pesa muito na balança, né, dos cristãos. A outra coisa, né, falando dos templos, né, das riquezas que poderiam ter, assim, não deixe de pensar nessas igrejas, tanto faz qual vertente de igreja, mas há muitas igrejas que é uma ostentação pura, né? A gente vê tanto igrejas católicas, o próprio Vaticano é pura ostentação, igrejas evangélicas que são ostentações, mesquitas, tudo bem que eles não são cristãos, mas assim, é ostentação, porque eu lembro que no Iraque tem uma mesquita, não sei se tem ou tinha, né? Não sei se essas guerras todas ela tá em pé ainda. Era uma mesquita de ouro. Então, se você tivesse algum prédio de Bagdá, que você olhasse lá na direção daquela mesquita, ela brilhava. Ouro, coberta de ouro. Era toda folhada de ouro. A gente vê muito essa coisa, né, dos poderosos. Até nós no espiritismo, certas casas, né, que acham que precisam estar lá no top do top, né, e se esquecem da verdadeira boa nova, né, que é a caridade, o amor, abrir as portas para os sofredores, os aflitos. Nós não temos o direito de negar ajuda. Uma coisa que minha mãe sempre falava, ela falava assim, você não pode negar um copo de água e um pedaço de pão a ninguém. E é verdade, porque você não sabe se naquele dia vai ser o único copo de água que aquela pessoa vai tomar e o único pedaço de pão que ela vai comer. Então, nós precisamos lembrar que Jesus falava com todos, mas o seu principal alvo naquela época eram quem? Eram os coitados, né? Deixa eu tirar isso aqui porque eu acho que tá atrapalhando o aparelho auditivo, tá? Deve estar incomodando o microfone. Então, Jesus pregava para quem? Para os pecadores, para os sofredores, para os leprosos, para as viúvas, para as mulheres de má vida, de má reputação, para os rejeitados da sociedade, né? Porque não havia espaço para eles nos templos, né? Dentro da sociedade. E o fato do Levi, né? Tratar com
aspereza, né? Aquelas três pessoas que devem ter saído muito machucadas daquela conversa que tiveram, a primeira conversa que tiveram com Levi. E Jesus, como sempre, né, foi firme, mas amoroso, e explicou quão ele estava equivocado. E durante o sermão do monte, né, que ele deu todas as bem-aventuranças, né, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os fatigados, bem-aventurados, né, os humildes e pobres, os humildes de coração, enfim, os pobres e humildes de coração, e bem-aventurando, todas as bem-aventuranças, elas se referem a pessoas que estão em sofrimento, seja ele qual for. Tem os aleijados, tem os aleijados morais, físicos, os sofredores, os doentes, e foi o que Jesus fez. E foi maravilhoso que aqueles três homens estivessem lá, né, no monte, para ouvir Jesus dando essa palestra, né? Eu fico imaginando quão maravilhoso deve ter sido estar ali acotovelados, prensados naquele monte, no meio daquela povaiada toda, escutando o mestre, né? Nos passar todos tantos ensinamentos tão profundos e necessários, né? São necessários até hoje, porque até hoje a gente vê, às vezes, uma diferença muito grande entre os vencedores e os derrotados, né? A gente não pode fazer isso, porque foi o que ele falou. Muitas vezes o vencedor, ele nem se importa com o evangelho, ele não... Ele se importa com o material, né? Ele se importa com o mamon, ele não se importa com Jesus, ele não se importa com a espiritualidade, ele não se importa com Deus. E então, realmente, ele deixou claro que a boa nova era mais para as pessoas que estavam em sofrimento, né? Quem é forte, né? Quem é forte aos critérios do mundo? Quem é? São aqueles que têm saúde, que têm prestígio, que têm dinheiro, que consegue vencer na vida, que tem um bom trabalho, que tem uma posição social boa. Mas para Jesus isso não era a conquista do mundo. O verdadeiro vencedor para Jesus é aquele que continua apesar das dificuldades, que mantém a fé, a esperança, que continua sendo humilde, que tem a capacidade de amar. Jesus nos mostra que, apesar de todos os desafios, de toda a dor que a gente pode sentir, a gente tem capacidade sim de nos transformar e fazer com que nosso espírito cresça, né? E aprender com essas experiências que a gente tem, que nem sempre são fáceis de lidar, nem sempre a gente consegue manter o equilíbrio, mas é muito importante que, apesar, mesmo às vezes desequilibrados, a gente mantenha a fé e continue, né, nessas provas, que a gente tenha a resignação, que a gente seja corajoso. A multidão do monte tinha de tudo, né?
Tinha velho, tinha mulher, tinha criança, tinha doente, tinha cego, tinha pobre, tinha marginalizado. A maioria dessas pessoas já eram marginalizadas pela sociedade, né? Principalmente os leprosos, né? Tinha trabalhadores, tinha pessoas que estavam ali disfarçadas, mas que tinham posses, né? E, e ele deixa bem claro, né? É que bem-aventurados os pobres de espíritos, os aflitos, os mansos, quem tem sede de justiça e fome, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidores por causa da justiça. Enquanto eu estava pensando aqui, eu puxei a sacolinha aqui das bem-aventuranças, porque é muito importante. O Sermão do Monte é maravilhoso. Ele engloba tudo que a gente precisa saber. Quando a gente sofre, o objetivo não é a gente sofrer, não é castigo, não é maldade de Deus, não é isso, não é aquilo. A gente sofre para a gente poder se transformar. Então, todo sofrimento é uma oportunidade de crescimento para nossos espíritos e para nossa vida moral, né? A gente não pode ficar revoltado, né? A gente precisa amadurecer. A gente não pode se desesperar, a gente precisa manter a fé. A gente não pode se endurecer, a gente precisa continuar com a compaixão. A gente não pode ser egoísta, a gente precisa ser solidário. A gente precisa ser amoroso. A gente não pode ser rancoroso, a gente precisa perdoar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que já se despediu de um ente querido, muito querido, vou dizer mãe, que é um dos casos mais difíceis, né? Eu acho que depois de a despedida de um filho, a despedida de uma mãe é a coisa mais difícil. Então, quando a gente conhece alguma pessoa que passa por uma situação parecida, a gente precisa usar aquela dor que a gente sentiu e lá no fundo e deixar desabrochar a compaixão, né? A gente precisa deixar que palavras suaves saiam de nossos corações para com aquela pessoa. Eu tenho várias coisas tem uma coisa que eu sempre fiz e que eu faço. Se eu tiver perto de uma pessoa machucada, né? Eu nunca vou mexer na ferida da pessoa. Se a pessoa quiser conversar, eu vou conversar. Mas eu não vou fazer nada, pelo menos não voluntariamente, para machucar ainda mais aquela pessoa. Eu vou fazer de tudo para que aquela pessoa se sinta confortável. Outra coisa, quando eu passei pelo luto da minha mãe, foi muito difícil. Foi difícil por conta da minha cabeça, né, que ficou parafuso, fiquei meio maluca, mas também eu acho que teve um fator externo, né, que muitas pessoas, eu ouvi tanta coisa, gente, vocês não fazem ideia, ou fazem, né, que acabavam me machucando mais do que me consolando. Eu não pedi colo pra ninguém, eu não pedi nada, eu não pedia nada. Eu só tava muito, 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 muito
triste. E assim, ouvir pessoas falando, mas você não é espírita porque você tá assim. Isso vindo até de próprios espíritas, falando pra mim, você não pode estar assim, você não sabe que agora, pelo menos, ela vai estar melhor? Ou então, olha, você tem tantos dias para tirar todas as coisas da tua mãe da casa, porque é ruim deixar essas coisas dentro de casa, as coisas dela. E, você não pode chorar, você não pode chorar, você não pode chorar a separação da tua mãe, porque senão ela vai sofrer. Gente, isso coloca um peso nos nossos ombros. Por mais que nós tenhamos fé, que nós tenhamos a certeza de que a vida continua, que nós tenhamos certeza de muitas coisas, são coisas horríveis para se falar. Porque a pessoa que está ali em sofrimento, naquela hora, a última coisa que ela quer é lição de moral. A última coisa que ela precisa é de julgamento. Ela precisa o quê? De acolhimento. Isso está nas bem-aventuranças. Isso está nas bem-aventuranças. Então, eu aprendi na dor, né? Desde cedo, desde a primeira pessoa da qual eu me separei na vida, que desencarnou, pessoa próxima que eu amava muito, que desencarnou, eu aprendi que esse tipo de palavras só servem para machucar a gente. Só que eu acho que eu até hoje não sou blindada contra esse tipo de situação. E eu acho que nenhum de nós é. E nós espíritas, nós acreditamos na reencarnação. Nós sabemos que tem as provas e expiações, que nos ajuda a compreender, né, a vida espiritual, que nos ajuda a entender que às vezes aquele sofrimento é um mal necessário para a gente poder evoluir. Não é todo caso, gente. Outra coisa, a gente não pode generalizar. Cada caso é um caso, né? Não, é como eu já falei, não tem duas histórias do mesmo jeito que não tem duas palmas das mãos igual às minhas, não tem duas pessoas iguais passando exatamente pelas mesmas coisas. Cada um passa suas provas, expiações que tem que passar. Nenhuma é igual à outra. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode achar que tudo, né, que a gente passa é porque tem que passar. Não, e enrijecer, porque isso às vezes acaba, eu acho, se tornando um pouquinho frios frente aos sentimentos. E aí, frios em relação aos não em relação a nós mesmos. Então, assim, fulano, fulano sofre, fulano, não sei o quê. Mas quando sou eu, posso sofrer. Tá errado. Então, assim, a gente precisa ser mais generoso com a dor alheia. E não ficar apontando, fulano tá passando por isso? Oh, meu Deus do céu, só Deus sabe o que ele foi. E a gente, por acaso, foi boa bisca? Provavelmente não. Essa é a nossa melhor encarnação, a gente nunca pode esquecer desse fato muito importante. É a nossa melhor encarnação. É a nossa melhor versão, é a de hoje. Né? E até em relação a essa vida mesmo, essa encarnação mesmo. Eu tenho certeza que muitos de nós já somos bem melhores que alguns anos atrás, ou até meses às vezes.
A gente precisa ter a força moral. A força moral é uma humildade que a gente tem que ter. A gente tem que deixar de lado o orgulho, a vaidade, o preconceito, todas essas coisas que atrapalham a nossa evolução moral. A gente precisa aprender que quem grita, que quem impõe, que quem domina, que quem quer força de queda de braço, enfim, quem quer é mais forte. Não. Quem é mais forte é aquele que sabe silenciar no momento certo, que sabe manter uma paz, um equilíbrio, mesmo nesses momentos de tormentas. Não é fácil, não. Hoje eu passei por um momento que eu vou falar pra vocês, a minha vontade era esganar, a pessoa nem tava aqui, mas pegar o pescocinho, porque assim, às vezes as pessoas também fazem coisas que acabam tirando a gente do sério. Eu tô certa? Não, não tô. Eu consegui me destabilizar. Eu consegui hoje. Então eu saí do eixo. A culpa é da outra pessoa? Não, a culpa é minha. Que me deixei levar pela. Não foi legal. Não foi legal. E tanto é que não foi legal que a gente vê como funcionam essas coisas, né? Que eu já tava assim, ai, hoje eu não vou fazer a leitura porque não sei o que, não sei nada. Aí eu fui insistir, não, vou fazer a leitura sim, porque é importante fazer essa leitura, é importante pra gente debater, conversar sobre Jesus, sobre o amor, sobre o que aqui hoje é as bem-aventuranças. Então a gente precisa realmente ter a prece final, a gente precisa fazer esse encontro. Então assim, eu errei durante o dia, errei, mas hoje à noite eu tô aqui e eu tô tentando me colocar de novo na vibração que eu tenho que estar, porque eu não posso abrir a porta para aqueles amigos que precisam muito de nossa ajuda, mas que não é bom eles estarem dentro das nossas casas, né? Eu preferiria, como eu já falei lá, acho que foi no capítulo anterior, 2 capítulos atrás, que às vezes as pessoas olham, fulano pode me dar tudo que eu quero, mas tudo que eu quero é tudo que eu preciso. Não, eu preferiria, tudo bem, a gente precisa de conforto material, a gente precisa até para ter paz de espírito às vezes também, para poder pagar as nossas contas, né, para arcar com as nossas responsabilidades materiais terrenas, para poder comprar comida, para poder pagar a conta, para poder, enfim, se vestir, porque a gente está no mundo material e a gente precisa de tudo isso. Se tiver um pouquinho mais de conforto para dar uma paz de espírito, ótimo, né? Não vamos renegar. O problema não é a riqueza, o problema é o mau uso da riqueza, né? Então, assim, mas eu gostaria muito que eu seja, que eu já falei, que eu fosse lembrada como aquela que dava um sorriso acolhedor, né? Abraçava, falava. Então, assim, que não fazia diferença entre as pessoas. Então, tudo isso eu já falei, nem vou repetir muito, né? Porque o que eu tenho a oferecer, Kelly, é isso. É o que eu tenho dentro do meu coração. Porque financeiramente eu não tenho nada. Eu já até falei isso pra uma senhorinha que eu adoro. Ela morava aqui e ela vendeu, agora ela tá morando na rua num apartamento. E eu sempre falei pra ela quando ela ficou viúva: olha só, eu tô aqui. Eu só não tenho dinheiro, mas eu tenho boa vontade e disposição. Se a senhora precisar, eu tô aqui para o que a senhora precisar. E assim, ela me adora e eu adoro ela. É uma fofa,
eu não tive avó, né? E meu avô desencarnou cedo, desencarnou com 68, 67 anos. Minha avó paterna desencarnou com 43. Do lado da minha mãe não conheci. E meus pais se encarnaram cedo também. Então eu tenho uma carência de avô e de vó que é muito grande. Eu acho que por isso que eu tenho um apego tão grande os velhinhos e as velhinhas. Eu adoro eles. Então a gente tem que deixar de lado o orgulho, o egoísmo, a intolerância, a indiferença, o desejo de vingança, a prepotência. Tudo isso vai junto, né? A as vaidades, né? É... Então, as bem-aventuranças são para serem vividas, não é só faladas, né? Como todo o evangelho, toda boa nova é feito para ser vivido, para ser colocado em prática. Então, a gente escuta muita gente falando de humildade, mas que não são pessoas humildes. Falar de misericórdia, mas não são pessoas misericordiosas. Justiça e as pessoas são injustas. São as primeiras a fazerem apontar o dedo. Falarem de paz e serem os primeiros a semearem a discórdia. Então, o Evangelho e as boas-aventuranças são feitos para serem vividos, vivenciados no dia a dia. Assim como Francisco de Assis falava, pregar o Evangelho toda hora, se necessário, use palavras. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa entender todas essas bem-aventuranças, a gente precisa se aprofundar em cada uma delas. E eu vou puxar aqui, eu vou ver se eu consigo pegar. Vou puxar aqui a primeira parte do capítulo 6 do Evangelho. Que meu Evangelho esqueci de pegar ele para perto, gente. Desculpa, eu tô esticando as pernas. Porque esse capítulo também, ele nos dá uma matéria para reflexão, né? Do que a gente pode fazer, como eu posso ajudar, como eu estou ajudando, o que eu posso oferecer para o outro, o que eu posso falar para aquela pessoa para consolá-la. E a gente precisa saber que todo mundo é filho de Deus e todo mundo é amado. E que todos nós temos direito de errar, todos nós temos direito de recomeçar. E temos o direito de nossos erros e acertos, porque a gente não vai acertar tudo de uma vez só, né? Eu já falei, nós estamos na creche, não estamos nem no primário ainda, a gente está na creche. As bem-aventuranças também fala simplesmente da caridade. É caridade. Que fora da caridade não é salvação, né? É o auxílio ao próximo, auxílio moral, auxílio espiritual, auxílio material. O sermão são valores do reino de Deus, mostrando todos os critérios, né, que precisa para ser um bem-aventurado. Para Jesus,
nós vencermos é vencermos nós mesmos, domando as nossas más tendências, nos melhorando, seguindo o caminho do bem, seguindo os passos dele, tentando botar em prática tudo que ele deixou há 2000 anos atrás, gente, 2000 anos, quase, né? Que ele Então, assim, ele veio, trouxe tudo isso há quase 2000 anos atrás e a gente ainda não entendeu, a gente ainda não é capaz de colocar em prática. A gente tem que tentar botar todas as nossas aflições, em torná-las aprendizado, né? Deixa eu achar aqui. Deixa eu pegar. Jesus chama de bem-aventurado aquele que, mesmo tendo perdido as coisas do mundo, não perdeu a fé, a esperança e a capacidade de amar. Mas deixa eu pegar aqui o capítulo 6, capítulo 6, esse. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Jesus. Ué? Peraí. Bem-aventurados. Que aqui, ó, tem todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por minha causa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o evangelho, gente. Só um minutinho, dar uma pausa. Fui lá pegar. Deixa eu abrir aqui, capítulo 6. Esse aqui é velho, gente. Vocês não fazem ideia. Pronto. Essa é o jugo leve. Eu amo essa parte. Eu amo. É muito lindo. Então, o jugo leve, consolador prometido, instruções dos espíritos, advento do espírito da verdade. Quem é espírito da verdade, né? Quem diz, pessoal, há quem diga que é o próprio Jesus, né? Então, a primeira parte, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso quem escreveu foi Mateus, no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontra sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele
Ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem quando todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina seu jugo, a observação dessa lei. Mas o jugo é leve e a lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. O amor e a caridade. Isso está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula O Cristo Consolador. Isso foi ditado, é um advento do Espírito de Verdade, que dizem ser Jesus Cristo, e essa fala, Vinde a mim todos vós, foi Mateus que transcreveu essa parte do Evangelho. Então, assim, eu amo essa parte, esse item 1 e 2, né, desse capítulo, eu acho muito lindo, porque é o Cristo Consolador mesmo, que o jugo dele é leve, e o jugo dele é suave e o fardo é leve. Ele só pede o que da gente? Amor e caridade. Só isso. Ele não quer mais nada da gente. Ele não quer fortuna, ele não quer ouro, ele não quer diamante, ele não quer fartura, ele não quer nada. Ele só quer amor e caridade. Então isso é muito importante para a gente lembrar que o que o Cristo esperou da gente. O Cristo veio com riquezas? Não veio. Ele nasceu numa manjedoura. O Cristo veio com... Desculpa, gente, que tem uma dog olhando pra minha cara, que ela está incomodada. O Cristo veio nos ensinar a amar, nos ensinar a não julgar, nos ensinar a caridade, nos ensinar o perdão, né? E tudo aquilo que a gente pode fazer para ajudar o próximo, né? Então vamos fazer a nossa parte, vamos ser espíritas de fato, né? Cristãos de fato, cristãos que estão disponíveis para estender a mão ao próximo, nem que se for um sorriso, para a gente olhar mais para o próximo, né? Isso é muito importante para todos nós, é importante para a gente, e é importante para aquela pessoa que vai receber aquilo que temos a oferecer para ela. Então, a hora é agora, né? Então vamos começar, vamos nos colocar em movimento. E lembrando da palestra de ontem, não é só começar, tem que seguir, tem que continuar, tem que persistir, né? E é isso. E é isso que eu tenho para dizer hoje. Então vamos aliviar as dores físicas, espirituais, morais de nossos irmãos, as nossas e de quem precisar, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos para a nossa prece, agradecendo a Jesus esses ensinamentos tão profundos que Ele nos deixou, mas acima de tudo, todos os exemplos de boa fé, de amor, de caridade, de exercício, desses instrumentos tão valorosos que estão à nossa disposição e que muita dificuldade às vezes ainda os utilizamos. Agradecemos a Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela possa nos abençoar nesta noite, nos abraçar, nos amparar, que todos nós e aqueles que se encontram conosco possam se sentirem abraçados por Maria Santíssima, porque ela é mãe de todos nós, ela nos ama incondicionalmente.
que ela possa aliviar os nossos corações, clarear as nossas mentes, para que nós possamos nos equilibrarmos, estarmos mais bem dispostos, ou amanhã, ou mais tarde, enfim, no momento que nós precisarmos, no momento que for necessário, no nosso tempo. Agradecemos mais uma vez a Jesus, aos nossos mentores espirituais também, que sempre estão ao nosso lado, tentando nos mostrar o caminho certo, o caminho a seguir, rumo à nossa elevação moral e espiritual. Que possamos todos nós, termos nossos lares protegidos pelos irmãos franciscanos, como os guardiões, para que nenhuma energia menos elevada, que nenhum irmão necessitado permaneça dentro de nossos lares, para que eles possam ser encaminhados para o Hospital dos Cefas, a fim de serem tratados, auxiliados, abraçados, amparados, com todo o carinho da espiritualidade amiga, das irmãs marianas, das clarissas, dos irmãos franciscanos. Agradecendo ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que também sempre está disposto, com muito amor no coração, a nos auxiliar nos momentos de aflições físicas e espirituais. Durante as orações do Pai Nosso e da Ave Maria, nossas águas e nossos alimentos sejam tratados para aquilo que necessitamos para esse dia de amanhã e para essa noite. Assim que as águas e os alimentos de nossos animais de estimação. E agradecendo mais uma vez toda a espiritualidade amiga por tudo o bem que eles nos fazem a cada dia de nossas existências. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu desejo uma boa noite para quem for assistir à noite e um excelente dia para quem vai assistir amanhã de manhã, que vai ser sextou, né? Então, eu desejo o melhor para todos. Amo vocês, fiquem com Deus e até amanhã.